Olá pessoal, hoje temos mais um encontro de geografia e o tema da nossa aula de hoje é geologia geral. Então, a temática que iremos trabalhar hoje ela aborda todas as questões de como se deu, segundo a teoria mais aceita pela ciência, né, o surgimento da Terra, passando pelas várias eras até chegar aos dias atuais. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema, né, refletir um pouquinho sobre ele e entender muito dos acontecimentos que temos nos dias atuais. Essa imagem que a gente inicia já dá para a gente ter uma ideia, né, uma cartografia que retrata o planeta Terra com cores bem variadas, né, mostrando as diferenças entre áreas, entre continentes no que diz respeito à questão do relevo, a questão geológica, a questão mineralógica, que tudo tem uma raiz exatamente com o surgimento da Terra. Então, alguns informes que são precisos, a gente já tem conhecimento, porque estuda desde que começa a estudar geografia, mas que precisamos falar, né, para relembrar, né? A teoria que nós estamos trabalhando, a que é mais aceita pela ciência geográfica, não significa dizer que ela é totalmente, digamos assim, vai prevalecer para sempre. Hoje é a que traz mais evidências, mas pode ser que amanhã ou depois isso possa ser melhorado, né? Mas diz que a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos, né? Esse é um período aproximado, e a temperatura naquela época era muito elevada, né? Tendo em vista que a teoria nos conta que ela surgiu de uma grande explosão, né? Então a Terra passou 1 bilhão de anos para poder começar a esfriar, né? Só a partir de 3,5 bilhões de anos é que ela passou a ter um esfriamento da temperatura e, e consequentemente passou a surgir as primeiras formas de vida, né? Os organismos unicelulares, sabemos que a vida começou na água e assim por diante. Então, a partir da formação da litosfera, muitos milhões de anos se passaram e a atmosfera da Terra em formação começou a atuar no relevo terrestre, formando as chamadas bacias sedimentares. A litosfera é a camada da Terra onde estão localizados os continentes, onde nós estamos, né? Então, essa litosfera ela pode ter várias composições. Vai ter os locais, como está falando aí no texto, de bacias sedimentares. São locais onde nós temos, devido à grande decomposição de matéria orgânica, animal e vegetal, nós vamos ter as reservas de petróleo, estão nesses locais. E vamos ter as áreas cristalinas, né, onde nós vamos encontrar mais os minerais que rígidos como o ouro, como a própria xelita que aqui na nossa região tem, dentre tantos outros que a gente sabe que existem. Nos últimos 70 milhões de anos, a intensa atividade interna da Terra fez surgir as enormes cadeias de montanhas, que a gente chama de dobramentos modernos, que como exemplo poderemos citar a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, né, que são grandes formações rochosas e que têm uma altitude bem elevada. E elas estão nas bordas das placas tectônicas, que também é outro ponto que nós vamos tocar hoje. Não vamos aprofundar, porque para falar de placa tectônica, seus impactos até os dias atuais, a gente precisa de uma reflexão bem mais ampla, né? Mas nós iremos falar de forma genérica, né, sobre esse ponto. Então, todos esses acontecimentos que se processam no interior da Terra, eles resultam em alguma transformação do relevo terrestre. Eles são responsáveis por modificar e causar os acidentes que a gente chama de acidentes geográficos. Para que a gente possa entender as eras geológicas, a história da Terra, né, a história cronológica da Terra, a gente precisa entender que existiu e ainda está existindo, né, algumas eras. Né? A era proterozoica foi a primeira, e ela vem antes da vida animal na Terra e continua com a formação dos escudos cristalinos. Como eu citei no início, os locais onde pode se encontrar os minerais mais rígidos. Com o processo de erosão, começou a formação de bacias sedimentares,
que são geralmente formadas em áreas mais baixas do relevo, pois essas áreas é onde se depositam os sedimentos. Para a gente entender isso, basta a gente associar a formação de um rio, de um riacho, né? Então, as águas que, quando acontece a precipitação da chuva, elas tendem a se encaminhar para os locais mais baixos. E o que ela vai encontrando pela frente, que a gente chama de sedimentos. Se ela encontrar lixo, ela vai levar para o manancial, para o rio lixo. Se ela encontrar resto de animais, resto de vegetais, ela vai levar essa matéria orgânica, né? Então, naturalmente, a deposição desses sedimentos ao longo dos milhares de anos que a Terra tem foi capaz de proporcionar os minerais que hoje nós temos, né? E tanto os combustíveis, né, a partir do petróleo, como os minerais que são mais pedras preciosas e outras tantas que são explorados pelo mundo todo. Após a era proterozoica, nós temos a era paleozoica. E ela prevaleceu de 550 a 250 milhões de anos atrás. Ou seja, se considerarmos que a Terra, segundo os teóricos dizem, tem 4,5 bilhões de anos, 4 bilhões de anos foi só o período da era proterozoica, né? Nesse período da era paleozoica, a superfície terrestre passou por grandes transformações. Entre elas estão o surgimento dos conjuntos montanhosos, como os Alpes escandinavos, e essa era também se caracteriza pela ocorrência de rochas sedimentares e metamórficas, formação de grandes florestas, glaciações, surgimento dos primeiros insetos e répteis. Então vejam que aí, nessa segunda era que a gente está abordando, nós já vamos começando a identificar alguns elementos que ainda hoje estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, compreendendo, né, a dinâmica da superfície terrestre. Posteriormente, nós tivemos a era mesozoica, que iniciou-se há 250 milhões de anos atrás e que ficou marcado pelo intenso vulcanismo e consequente derrame de lavas de várias partes do globo. Também ficou caracterizada pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos, que originou a grande parte das jazidas petrolíferas hoje conhecidas, né? A gente já havia adiantado, e as jazidas de petróleo, que é um recurso que vai se esgotar, né? Um recurso finito, ela foi formada exatamente pela atividade vulcânica e também quando dessa atividade vulcânica, muita matéria orgânica muitos animais, muitos vegetais passaram por um processo de transformação, né? Os animais morreram, né? Porque o vulcão ele tem temperaturas muito altas, então a lava do vulcão, onde ela chega, o que for de vida vai morrer, né? E nesse processo de transformação foi surgindo as chamadas jazidas petrolíferas, né? Inclusive o nosso estado, que é um dos estados brasileiros que produz e que atualmente a gente está passando por um processo econômico de fechamento, né? De que vai impactar naturalmente na economia do estado, porque a Petrobras vai deixar de operar aqui, né? Inclusive a empresa alega que é a diminuição, né? Então, considerando que o petróleo é um recurso finito, ele já é explorado no nosso estado há um bom tempo, né? Há mais de 3 décadas e naturalmente está diminuindo, né? Então, o argumento que a empresa tem utilizado para encerrar suas atividades, né? Então, essas reservas petrolíferas, elas foram formadas nesse período, né, da era mesozoica. E a última era, né, que é a que nós estamos vivendo aí nos dias atuais, ela é dividida nos períodos terciário e quaternário. O período terciário é de aproximadamente 60 milhões de anos atrás e o período quaternário de 1 milhão de anos atrás. Se a gente for considerar que a história, por exemplo, cristã, né, a gente segue o calendário cristão, a gente tem 2020 anos de história, o cristianismo, só o período quaternário tem 1 milhão de anos atrás. Então, quando a gente trata de tempo geológico, a gente está tratando de um tempo que a gente não consegue, na maioria das vezes, nem dimensionar, nem mensurar há quanto tempo isso está ocorrendo. Então, nesse período terciário, ele se caracteriza pelo intenso movimento da crosta terrestre,
fato que originou os dobramentos modernos com as mais altas cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, né, como eu já citei, os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia. No período quaternário, nós vamos ter a era geológica que teve início há cerca de 1 milhão de anos atrás e perdura até os dias atuais. As principais ocorrências nesse período foram as grandes glaciações, a atual formação dos continentes e oceanos e surgimento do homem. Então, considerando a história da Terra, o surgimento do homem é algo bem recente, né? Assim, se considerarmos a história e o tempo como um todo, né? Então, todo esse processo que ocorre no interior da Terra, ele tem um reflexo aqui na superfície, ele modifica, ele modela o relevo terrestre. Agora, não são processos que acontecem, digamos assim, aconteceram há uma década, há 100 anos atrás. São processos que na maioria das vezes ocorreram há milhões e milhões de anos. Então aqui nós temos um gráfico que mostra a escala geológica com todas as suas eras e os acontecimentos de cada uma delas, né? Então, por exemplo, na era pré-cambriana nós vamos ter, que é a mesma que proterozoica, nós vamos ter os primeiros seres e no início nós tivemos a fase cósmica da Terra, né, que seria aquela fase da grande explosão e que com um processo de milhões de anos foi resfriando, se foi solidificando aquele magma que a gente chama de lava, de vulcão, e naturalmente formando a camada litosférica que nós hoje temos. No período paleozoico nós vamos ter os primeiros peixes, né? Daí vem a teoria vem dizer que a vida ela vai surgir na água, né? Depois dos organismos unicelulares, as espécies vão se desenvolver na água e naturalmente é que elas vão num processo de evolução e de adaptação às mutações que o tempo vai passar, que a Terra vai passando, é que eles vão se adaptando a uma nova realidade. No período ainda paleozoico, nós vamos ter também os insetos e as plantas terrestres que vão começar a surgir. Ainda vamos ter as reservas de carvão, e esse carvão a gente chama o carvão mineral, né, que é um carvão que é extraído do interior da Terra e é utilizado como combustível fóssil que causa muita agressão ao meio ambiente. No período mesozoico nós vamos ter o domínio dos dinossauros, né, e nesse período aí a gente é conhecido como Jurássico, né, a transição entre o Triássico para o Jurássico. Nós vamos ter o surgimento de pássaros e mamíferos e vamos ter plantas com flores, né? E nessa última fase do Mesozoico, que é chamada de Cretáceo, nós vamos ter a extinção dos dinossauros, né? Então, nós sabemos que a natureza ela tem uma perfeição e ela tem uma organização muito bem feita, né? Tendo em vista que, à medida que os dinossauros, por exemplo, que é o último exemplo que citou aí na escala, eles deixaram de aparecer, foi criando o espaço para que o ser humano pudesse existir, porque seria, digamos assim, nós seríamos presas fáceis, né, para essa espécie se a gente tivesse convivido na mesma época. E o período Cenozoico, que é o mais recente, que prevalece até os dias atuais, nós vamos ter o desenvolvimento dos mamíferos e o desenvolvimento do homem, né? Desde o homem primitivo, aquele homem da caverna, aquele homem que era meio que, digamos assim, ele ainda não estava com os hábitos e costumes que temos hoje, mas um processo também de evolução e que, segundo a teoria, esse processo é constante, né? Daqui a uns milhões de anos, provavelmente nós vamos estar aqui na Terra, mas com outro modo de vida, com outros costumes e valores, tendo em vista que a Terra está em constante transformação. Basta a gente ver aí a mudança climática e todos os efeitos que ela causa, né? Modificando o hábito dos seres vivos e, naturalmente, fazendo com que nós busquemos adaptações. Chegamos ao ponto das placas tectônicas, né, que é um termo assim muito falado e às vezes as pessoas falam e até repassam informações que não condizem com a realidade, né? Mas a gente precisa entender que as placas, nós estamos sobre ela, porque a Terra ela é dividida em 3 camadas. O núcleo, que devido à sua alta temperatura, ultrapassando 4.000 graus Celsius,
tem uma consistência como se fosse a lava de um vulcão, né, pastoso. Acima do núcleo nós vamos ter o manto e acima do manto nós vamos ter a crosta terrestre, que é onde a gente está aqui, né? Então, naturalmente, é impossível o homem, digamos assim, fazer uma escavação e conseguir chegar de um lado ao outro da Terra pelo seu centro, considerando que ele morre, primeiro é uma dimensão muito grande e ele morreria com as altas temperaturas, né? Então isso é um mito que às vezes as pessoas dizem, mas não tem como existir. E também a teoria das placas, da formação, da geomorfologia da Terra nos leva a entender que algumas teorias como da Terra plana, elas não se explicam, né, devido à formação e devido ao formato da Terra e sua composição. Então, em relação às placas tectônicas, elas levaram milhões de anos para chegar ao estágio atual do nosso planeta. Ou seja, nosso planeta, ele a princípio ele era formado como se fosse um único continente e recebia o nome de Pangeia. Só que a Terra está em constante movimento, que a gente não consegue ver a olho nu, porém sabemos, né, que alguns teóricos dizem que a Terra, um continente se afasta do outro em torno de 2 centímetros por ano, né? Então isso é algo muito pouco, né, para a gente conseguir visualizar, mas quando a gente dimensiona isso para milhões de anos, aí já passa a ser uma quantificação bem maior e que naturalmente explica essa separação, né? Após um processo de separação, onde nós tínhamos aqui a Pangeia, a Terra passou a se dividir em duas partes, né, inicialmente. Depois da Pangeia passou a ter Gondwana e passou a ter Laurásia, né, que eram duas porções da Terra. E posteriormente, com o passar do tempo, foi chegando ao formato que nós temos hoje. Para explicar essa teoria, o estudioso da área, né, Alfred Wegener, ele explica que se a gente for pegar o continente americano e o continente africano, eles se encaixariam como se fosse um quebra-cabeça, duas peças de quebra-cabeça. Mas isso é muito vago para ser uma explicação científica, então ele vai mais adiante e ele diz que fósseis de animais que viveram há milhões de anos, tanto são encontrados na parte litorânea aqui da América, como são encontrados no continente africano. Então, como hoje existe o Oceano Atlântico, dividindo essas duas porções, então seria uma evidência de que num passado muito distante e remoto, a Terra, esses continentes estariam unidos. Então, nessa imagem que nós temos aqui, dá para a gente ver a formação das placas tectônicas. Então, essas linhas verde, azul e amarela que circundam a Terra são exatamente onde as placas tectônicas se encontram, né? Tendo em vista que toda a atividade sísmica, toda a atividade geológica que causa transformações, que causa os vulcões, que causa os terremotos, elas acontecem exatamente nesse encontro de placas tectônicas, tendo em vista que quando essas placas elas são convergentes, elas tendem a se chocar, ou seja, elas uma é atraída pela outra, se chocam e acabam causando podendo causar a formação de uma elevação. Quando elas se afastam, existe uma grande possibilidade de se formar os chamados cânions, as falhas, né, que são áreas que ficam rebaixadas justamente devido à atividade sísmica. Nós temos países que, devido a estarem localizados nesses círculos, nesse encontro de placas, muitas vezes eles acabam, por exemplo, a Islândia, né, que é uma ilha lá da Europa, eles estão diminuindo a cada ano o seu território, primeiro pelo aquecimento global e depois também devido a estar localizado sobre uma falha tectônica, ou seja, a placa onde ela se localiza, ela é divergente, ela se afasta, então quando ela se afasta, tende a crosta terrestre naquele país ter um abaixamento, né, em relação ao mar. Então, a tendência é que com alguns anos adiante possa desaparecer totalmente. Outro ponto que é importante a gente ressaltar, visualizando esse mapa aqui das placas tectônicas,
é ver que lá na parte do Oriente Médio, lá na Ásia, a gente tem várias linhas amarelas, vermelhas e azuis. É chamado de o Círculo de Fogo. Aqui nós vamos ter também na América Central. São os locais onde ocorre a maior atividade vulcânica, a maior atividade sísmica em todo o planeta. E é chamado de Círculo de Fogo justamente por isso, porque são locais onde as placas são convergentes e que constantemente podem ocorrer terremotos, podem ocorrer as grandes ondas, como as tsunamis, né, que já aconteceram lá na Ásia. Tudo fruto dessa atividade geológica que vem, essa atividade sísmica que vem do interior da Terra. O Brasil, como a gente pode visualizar aí na imagem, ele está no centro de uma placa. Então nós não temos vulcões em atividades, mas aí nós temos, aqui no nosso próprio estado, creio que todo mundo já ouviu falar que a gente tem alguns tremores de terra, né, em cidades como João Câmara, Serra Preta, dentre outras. Essas são as que são mais recorrentes a acontecer, mas não significa dizer que, pela nossa formação geológica, a gente vai ter atividade vulcânica. São fissuras que existem no manto, né, abaixo da superfície terrestre, nesses locais que acabam causando essa atividade sísmica. Porém, elas são de pouca intensidade e não causam a destruição que um grande terremoto pode causar quando ele é medido pela escala Richter, né? Quando ele ultrapassa 5, 6, 6 pontos nessa escala, ele já causa deixa um grande raio de destruição. Do mesmo jeito que acontece com os vulcões, do mesmo jeito que acontece com as tsunamis, né? Outra coisa que ainda vale a gente ressaltar aqui é que os locais como o Brasil, que se encontram no centro de uma placa, ou seja, não está na borda, e a borda é onde essas placas se encontram, uma com a outra, porque não existe uma placa única. Nós temos aí no slide anterior nominando elas, né? Nós temos a placa norte-americana, Pacífico, Caribe, Sul-americana, de Nazca, africana, eurasiática, da Arábia, Antártica, né? E ainda australiana. Então todas são placas. Então no encontro delas, de uma com a outra, é que tem esses acontecimentos, né, que geram toda essa problemática na transformação do relevo terrestre. Então o Brasil não tem grandes altitudes justamente por isso, porque devido à nossa localização, os acontecimentos do interior da Terra não agem na nossa superfície com tanta intensidade. Hoje sabemos que quem realiza esses movimentos são as placas tectônicas, que são feitas não só pelos continentes, mas também pelo fundo dos oceanos, ou seja, tanto pode acontecer maremotos de tsunamis, como pode acontecer vulcões e terremotos que se dão na superfície terrestre. Essas placas se movimentam lentamente sobre o manto, afastando-se ou aproximando-se, aquilo que a gente já havia falado. Ou elas se atraem no movimento convergente e causando a elevação de uma parte, ou elas se afastam, né, causando uma fenda, causando uma baixada naquele local. Os movimentos que as placas realizam são quase imperceptíveis. O calor do manto movimenta as chamadas correntes de convecção, e eles são classificados em convergentes e divergentes, né, como eu já falei, e desses movimentos resultam fenômenos da natureza, como surgimento de cadeias montanhosas, falhas e dobramentos na superfície terrestre, e ainda a atividade vulcânica e o terremoto que, na maioria das vezes, quando ocorrem, causa transformações drásticas e ceifa vidas, enfim, causa muitas modificações no espaço onde eles ocorrem. Então, aqui nós já passamos para umas questões, mas antes só fazer uma breve revisão do que a gente falou na geologia. Estamos estudando hoje a geologia geral, como é que a Terra foi formada ao longo dos anos. Vimos que existem 4 eras classificadas como as eras geológicas: o Proterozoico, Paleozoico, Mesozoico e o Cenozoico, e em cada uma delas nós vamos ter acontecimentos novos que foram sendo surgidos ao longo do tempo e que foi formando a Terra que a gente tem hoje. Durante 1 bilhão de anos a Terra era muito quente, não existia nenhuma possibilidade de vida, né? Tanto que vai ter autores, geógrafos, que vão chamar esse período de azoico. Se a gente traduzir essa palavra, azoico significa sem vida, né? Então era um período onde não existia nenhum tipo de ser vivo.
E depois de 1 bilhão de anos, né, que a Terra começou a se resfriar e aquela grande massa, aquele magma foi se resfriando, foi se solidificando e formando os continentes, passou a ter e a existir, né, os primeiros seres vivos. A princípio nós tínhamos seres unicelulares. As primeiras formas de vida elas vão surgir na água, e da água elas vão para as superfícies terrestres, quando vai surgir plantas, né? Então essas espécies elas vão se adaptando, e às vezes a gente pode até constatar isso, que tem espécies que são terrestres, mas que trazem em sua estética muita aproximação com espécies aquáticas, né? Porque isso foi fruto de uma adaptação às mudanças do tempo, né? Nesse período a Terra ela passou por várias glaciações. E o que seriam essas glaciações, né? Durante muito tempo, mesmo depois desse resfriamento, a Terra em alguns momentos ela esfriou muito e passou a ter ou uma grande quantidade de água, a maior parte, e em outros momentos ela esquentava demais, né? Ela chegava a ter temperaturas elevadíssimas, fruto tudo dessa atividade sísmica, dessa atividade geológica. E vimos depois a questão por último, a questão das placas tectônicas, né, que se formaram e que no decorrer do tempo elas foram se afastando, e elas continuam nesse movimento, ou se atrai ou se afastam, e naturalmente a Terra ela foi, os continentes, aliás, ele foi tomando a composição que temos hoje. Pode ser que daqui a milhões de anos os continentes possam até se encontrar novamente em outra posição, né? Devido como o movimento ele é constante, é provável que no decorrer do tempo, um dia, num período aí que a gente não consegue nem mensurar, elas possam novamente se encontrar. E vimos também que esses movimentos das placas, eles são responsáveis por causar todos os acontecimentos, sejam sísmicos, como os tremores de terra, os vulcões, os terremotos, as tsunamis e assim por diante, né, que vão causar transformações na superfície terrestre. E agora a gente tem algumas questões para a gente revisar, né, o que falou aí ao longo desse momento. E essa primeira questão, né, nós temos lá no corpo ao longo do material, nós temos uma escala, né, geológica da Terra, que vai mostrar todos esses períodos. Então o enunciado diz assim: a geologia divide o tempo de existência da Terra em eras geológicas, que por sua vez se subdividem em períodos. A era Mesozoica está dividida em 3 períodos, denominados. A era Mesozoica ela vem antes da era Cenozoica, que prevalece até os dias atuais, e vem depois da era Paleozoica. Então, a letra A vai dizer que os 3 períodos eram Triássico, Cretáceo e Carbonífero. Né? Então, o Triássico e o Cretáceo são períodos dessa era, porém o Carbonífero não é. A letra B vem falar em Cambriano, Ordoviciano e Siluriano, que são períodos de outras eras. A letra C, Devoniano, Carbonífero e Permiano, também são períodos de outras eras, que não é aqui o enunciado fala, né? E a D, que vai falar em Triássico, Jurássico e Quaternário. Triássico e Jurássico são períodos dessa era, porém o Quaternário não é da era Cenozoica. E a alternativa correta nós vamos ter aí a letra E, porque nós vamos ter nessa era nós vamos ter o período Triássico, o período Jurássico, né, que foi aquele que a gente falou, que é onde teve o domínio na Terra dos dinossauros, e o período Cretáceo, né, que foi quando esses seres começaram a desaparecer, né, e a Terra já estava passando por um processo de modificação. O número 2, a questão número 2 vai dizer o seguinte: o planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Para efeito de estudos, todo este período é dividido em éons, eras e períodos. O éon fanerozoico é subdividido nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Considerando os conhecimentos sobre a história do planeta Terra e a evolução da vida, é correto afirmar que o ser humano surge, né? Então nós temos aí
três eras que podem ser de cara. Nessa alternativa a gente já eliminaria o período Jurássico, porque o período Jurássico, como eu falei agora há pouco, foi o período onde quem dominava a Terra eram os dinossauros, né? E nós sabemos que seria impossível seres humanos e dinossauros estarem ocupando a Terra ao mesmo tempo, né? Então a gente já eliminaria essa alternativa de cara. E também eliminaríamos o período Triássico, né? Porque o enunciado fala em eras, e a letra C e a letra E está falando em períodos. Então, a era onde o ser humano surgiu foi a era Cenozoica, né? Ou seja, a era que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então a gente marcaria aí a letra B. Na era Mesozoica nós tivemos o surgimento dos dinossauros, né, como maior marca, e na era Paleozoica das espécies aquáticas. Na questão 3, nós temos um enunciado falando aí sobre a teoria da deriva continental, e a deriva continental é essa teoria que explica o afastamento dos continentes e de que eles em um passado já formaram uma única área, que com o decorrer do tempo eles foram se afastando, né, e chegaram a ter o formato que nós temos hoje. Então, o enunciado diz o seguinte: a teoria da deriva continental afirma que os continentes se separam a partir de um bloco único denominado Pangeia. O perfil do litoral de dois continentes possui um perfeito encaixe, embasando essa teoria. Assinale a opção que aponta corretamente esses continentes. Então, dentre as alternativas aí, nós vamos ter uma que diz quais continentes têm um formato na sua configuração próxima, muito parecido, que acabam explicando, sendo uma das evidências para a teoria da deriva continental, né? Então nós vamos direto aí, porque a letra C, o continente sul-americano, se a gente juntar, pegamos o mapa impresso e cortarmos, a gente vai ver que ele vai se encaixar quase que perfeitamente no continente africano. Então essa foi uma das teorias aliás, uma das evidências que serviu para explicar essa teoria. E a outra, como eu já falei ao longo da aula, diz que os fósseis que são encontrados no continente africano, parte deles também são encontrados aqui no litoral da América do Sul, né? Então, naturalmente, sobretudo do Brasil. Então, naturalmente, evidencia, né, e nos confirma que em um período remoto, muito distante, esses dois continentes já foram juntos. Então, a alternativa correta é a letra C. E a quarta questão, nós temos aí algumas lacunas para serem preenchidas com uma das alternativas que tem aí ao longo uma das alternativas, né, que tem a questão. Então diz o seguinte: inicialmente o mundo era um só, existindo apenas um continente denominado Pangeia. Com o passar dos milênios, as placas tectônicas foram se movimentando. Então aí, se a primeira a gente já identifica que é placas tectônicas, a gente já elimina a alternativa B e a alternativa D. Com o passar dos milênios, as placas tectônicas foram se movimentando, o que proporcionou a fragmentação do gigante continental. Então, dois novos continentes surgiram. E os dois novos continentes surgidos foram Laurásia e a Gondwana. Então a gente aí já vai eliminar letra C. Mais tarde, as movimentações da crosta continuaram, graças à ação das células de convecção, ou seja, aquelas partes dos continentes que, ao invés de se afastar, elas se atraíam, elas se chocavam, né? Criavam um atrito, possibilitando a formação dos atuais continentes. Então a alternativa correta, letra E, placas tectônicas, os continentes formados após o Pangeia, Laurásia e Gondwana, e as células de convecção sendo responsáveis pela formação dos continentes que nós temos na atualidade. Então é isso, né? Nós temos essa parte de geologia, uma parte que, por ter muitos termos técnicos, às vezes se torna um pouco difícil da gente revisar, mas que a gente precisa também ter um conhecimento para entender muito do que acontece nos dias atuais. Então fique ligado, né, em mais uma aula
do projeto da Nona Direct, né? Conecte Enem, e até o nosso próximo encontro.